Oi pessoal, hoje eu tô aqui com mais uma videoaula e irei ensinar a vocês a como utilizar a ferramenta Estação Livre da Estação Total STLT2 da SATLab. A aplicação, popularmente conhecida como interseção a ré, nos permite calcular as coordenadas da estação através da leitura de múltiplos pontos conhecidos. Nós devemos utilizar no mínimo 2 e no máximo 5 pontos conhecidos. Caso você for realizar a medida de distância, é necessário que faça uso de pelo menos 2 pontos conhecidos. Já quando a medida for angular, é necessário o uso de pelo menos 3 pontos conhecidos. Iremos acessar a ferramenta em 2, Programa. Clicando em F3 Estação Livre, o primeiro passo é definir o trabalho em que será realizado o procedimento. Para isso, clique em F1 Definir obra. Podemos clicar em F1 Lista e abrir um trabalho que já foi criado, ou clicar em F2 Nova e criar um trabalho. Após definir um trabalho, basta clicar em F4 OK. Caso seja necessário inserir valores de tolerância para o cálculo de interseção a ré, clique em F2 Ajusta Limites para definir as tolerâncias. Na tela de ajuste, altere o status para ligado e insira os valores desejados para cada um dos eixos. Após inserir os valores, clique em F4 OK. Caso não seja necessário definir essas tolerâncias, basta realizar o procedimento. Para realizar a orientação por interseção a ré, clique em F4 Início. Na tela Entrar dados da estação, insira o nome do ponto em que a estação total está instalada em estação e em HI a altura do instrumento. Feito isso, clique em F4 OK. Na próxima tela, entre ponto-alvo, em HP, insira a altura do prisma posicionado sobre o ponto que será lido. Na tela entre ponto-alvo 1, posicione o cursor em ponto e clique em F2 Lista para buscar o primeiro ponto que será medido. Selecione o ponto a ser medido e pressione F4 OK. Você também tem a opção de inserir as coordenadas do ponto manualmente. Para isso, clique em F4 e depois em F1 Coordenadas. Insira o nome do ponto e as coordenadas e, em seguida, clique em F4 OK. Depois de selecionar o ponto, iremos colimar a estação do ponto e clicar em F1 Medir. Quando a medição de distância for realizada, clique em F2 Próximo ponto. Entre ponto-alvo 2, clique em F2 Lista para selecionar o segundo ponto. Selecione o segundo ponto e clique em F4 OK. Após isso, colime no ponto e pressione F1 Medir. Depois de realizar a medição de distância, clique em F2 Próximo ponto, caso queira adicionar mais pontos na orientação. Para finalizar o cálculo de interseção a ré, clique em F3 Resulte. Nessa opção, serão exibidos os valores das coordenadas calculadas para o ponto ocupado. Para visualizar os erros de cálculo da posição, pressione F2 Erros. Nessa opção, serão mostrados os valores no erro de posicionamento em cada eixo. Clique em F4 OK para retornar à tela dos resultados. Clique em F4 OK para finalizar a orientação por interseção a ré. Feito o procedimento, podemos aplicar essa ferramenta na coleta de dados ou em locação. Um dos exemplos mais comuns é quando precisamos definir as coordenadas de um ponto na obra para a marcação de gabarito e temos 2 pontos de apoio já conhecidos. Iremos partir para um exemplo em campo, onde tínhamos 2 pontos de coordenadas conhecidas e fizemos todo o procedimento anterior. Nivelei a estação e entrei na ferramenta Estação Livre. Defini uma obra, inseri o nome da estação que gostaria de definir e inseri a altura. Assim, busquei o primeiro ponto conhecido na lista. Logo após, colimei no ponto e cliquei em Medir.
Em seguida, busquei o segundo ponto e fiz o mesmo processo. Podemos definir a estação e partir para a coleta ou principalmente para a alocação de pontos. Deste modo, nas ferramentas citadas, quando for necessário definir a estação, basta buscar esse ponto que já estará definido na lista, informar a altura da estação e dar prosseguimento à próxima ferramenta. Bom pessoal, essa foi mais uma videoaula ensinando a vocês a como utilizar a ferramenta Estação Livre da Estação Total SLT2 da Satilab. Qualquer dúvida, nossa equipe estará sempre disponível para atender vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!